aquilo que a gente conhece. De onde veio aquela peça, de onde veio aquele objeto, de onde veio aquele artefato, como ele funciona, qual a procedência, do que ele é feito. E aí a gente mata o visitante no cansaço, empurra uma descrição goela abaixo e esquece que ele poderia promover outras leituras, outras aproximações, poderia ter outros entendimentos acerca daquele objeto a partir do seu contexto, acionando até a sua memória. Então, uma outra missão para a gente sair daqui, né? Para a gente afastar essa proposta conteudista no museu. É importante que nós conheçamos as nossas instituições. É importante que nós saibamos tudo aquilo que está lá dentro, né? Quais são os potenciais de exploração daquele acervo. Entretanto, nós temos que, eu já falei isso ontem, né? Mas nós temos que oferecer muito mais perguntas para o visitante do que respostas prontas. O contato com o profissional de museus e o visitante deve ser um contato provocador. O visitante, o grupo, a escola que vai ao museu, ela deve desejar ir ao museu. Ela deve querer estar lá dentro e a pessoa deve querer saber mais sobre aquele espaço. Você não pode ter uma atitude impositiva. Você tem que promover uma atitude provocativa. Okay? Agora eu gostaria de apresentar a vocês o meu local de fala. Uma experiência que a gente desenvolveu lá no museu. O que eu vou trazer para vocês é um registro de 2 anos. Nós promovemos essa alteração de 2011 até o final de 2012. A partir de lá outras coisas aconteceram. É um curto espaço de tempo, muitos aqui já conhecem essas imagens que eu vou apresentar aqui, mas é sempre bom retomar, né? É sempre bom dividir com outros colegas uma experiência contrastante. Bom, eu venho do Museu de Imigração, e o Museu de Imigração é um espaço muito visitado, muito acionado por turistas, por escolas, por público espontâneo. E o Museu de Imigração sempre teve uma apresentação, uma preocupação com a apresentação. Ele sempre foi muito bonito, né? A oferta daquilo que se mostra para o visitante sempre foi muito bela. Entretanto, havia uma distância entre aquilo que, de fato, os trabalhadores do museu tinham contato e aquilo que se apresentava. E é um pouco disso, um pouco da nossa experiência, um pouco dessa construção que eu vou apresentar a vocês. Bom, vocês estão vendo aqui que eu trouxe uma das imagens chaves do setor educativo do Museu de Imigração, que é o Cubo Mágico. O Cubo Mágico que é uma brincadeira quase que enlouquecedora, né? Esses dias eu dei um para cada um dos nossos monitores, para os nossos estagiários também, e eles ficaram brincando assim enquanto eu falava, né? E a ideia é que eles percebessem que o Cubo Mágico, apesar dele ofertar um desafio, que é juntar as cores, né? Aproximar aquilo que ele oferta em cada um dos seus lados, ele apresenta pontos de encontro, pontos de intersecção. E é nesses pontos de intersecção que nós atuamos lá no museu. Ontem a Viviane nos fez uma fala de que, ontem e na terça-feira, ela nos fez uma fala de que é preciso que os trabalhadores de museus, de diferentes setores, promovam e estreitem um diálogo. E é verdade, né? Eu tenho alguns colegas de fundação, alguns educadores, que dizem que a educação em museu é a espinha dorsal de cada instituição. Eu acredito nisso, mas acredito que também é o cérebro, porque também está lá ajudando a pensar cada uma das ações, né? Então, o Cubo Mágico aí, ele representa muito para nós. E o que eu vou apresentar agora a vocês é um pouco dos desafios que nós tivemos e um pouco dos desafios que essa equipe que nós temos lá no Museu de Imigração ajudou a tocar. Então, algumas das ações que compõem, que estruturam o nosso trabalho, né? O primeiro passo, e eu sugiro que vocês voltem para as instituições, se ainda não fizeram, façam também, né? É identificar os potenciais de exploração do acervo. Foi o que nós fizemos lá. Foi um processo muito moroso. Nós ainda não terminamos de fazê-lo. E espero que nunca tenhamos condições de terminar.
porque isso faz com que nós estejamos constantemente repensando esses potenciais. E é a partir disso que nós vamos ofertar outras atividades ali no museu. A partir dessa identificação, nós começamos a desenvolver pesquisas no acervo do museu. Assumidamente, nós, trabalhadores do Museu de Imigração, que entramos recentemente, nós não conhecíamos o nosso acervo. Nós sabíamos, né, que tinha uma xícara bigodeira, que tinha um engenho de erva mate fragmentado, nós sabíamos que tinha lá um engenho de farinha, sabíamos que tinha uma casa em Chaimel, sabíamos que a nossa casa, sede, o casarão foi construído em 1870. Entretanto, nós descobrimos muita coisa com essas pesquisas. Nós descobrimos bilhetes dentro de cachimbos, né? Nós descobrimos, me ajudem aí, pessoal, nós descobrimos inscrições, nós descobrimos traduções de frases em alemão, e isso tudo se soma a esses potenciais de exploração. Bom, nós tínhamos 2 pontos de partida: o livro tombo e as fichas de registro. As fichas de registro, elas estavam assim, ó, em uma caixa de sapatos, em um arquivo. Eram fichas de papelão que os dados do livro tombo foram transpostos para essas fichas. Foram fichas que foram produzidas durante a década de 60, durante a década de 70, por uma senhora que tinha um capricho, um zelo em registrar absolutamente tudo, né? E essas fichas, elas foram usadas até 2011 aproximadamente, né, Bruno? Elas circulavam pelo museu. E essas fichas, gente, elas que eu acabei de mostrar a vocês, elas tinham 2, 3 cópias cada uma delas, né? Não só porque uma deveria ficar num espaço guardado, né? E outra tinha que circular pelo museu a partir do momento que uma peça era mudada ou não, mas também porque a pessoa que trabalhava ali, essa senhora, ela tinha uma preocupação em não perder nenhuma informação, né? E até a gente entender isso demorou um pouco. Bom, essas fichas que somam 4.000 e tantas, né? De fichas, não, 2.340 fichas. Elas apresentam, cada uma delas pode ter coleções dentro delas, com vários objetos e tudo mais. Elas foram digitadas uma a uma por nossa equipe. Muitas palavras em alemão, muitas palavras riscadas, nós mantivemos todas as características dela, né? Foi um trabalho bastante moroso, mas nós finalizamos. Passamos a mapear as fragilidades do nosso acervo. O que eu vou mostrar para vocês não é nada bonito, tá? Mas também a gente não tem vergonha de assumir, porque esse foi o nosso ponto de partida. Mas como que uma profissional da educação vai atuar aqui, diretamente como um acervo? Bom, gente, nós temos uma fragilidade aqui dentro da Fundação Cultural. Nós não temos um museólogo no nosso quadro. Nós precisávamos conhecer o acervo. Eu precisava apresentar esse acervo ao público por meio de ações educativas. Como é que a gente ia fazer isso, né? A Ponte foi fazer literalmente uma arqueologia. Tá? Algumas orientações vieram de outros profissionais. Fizemos também outros módulos das oficinas ofertadas aqui pelo SEM, pelo Sistema Estadual de Museus. E aí a gente foi tocando esse processo. Algumas das fragilidades, tá, gente? A gente tem que cuidar com isso. Essa imagem, infelizmente projetada assim, ela não está muito boa. Mas deixa eu dizer para vocês, aqui dentro são caixas de documentos, caixas de papel. Queres que eu apague a luz? Eu acho que dá uma melhorada, Maurício.